Rapaziada, tamo em dezembro, época boa de Natal. Já pediu os presentes de Papai Noel? Eu não sei vocês, mas eu pedi um apartamento mobiliado. E é bom o Papai Noel trazer meu presente, tá? Senão eu vou levar ele pras ideias. Mas se estamos no final do ano, significa que o Brasileirão acabou, né? Então eu, como bom desempregado que sou, vou tentar fazer uma retrospectiva pra vocês. Então, pra eu não perder muito tempo, bora pro vídeo aí. Mas antes de eu falar dessa temporada, tem que falar um pouquinho da passada, né? Que teve o Botafogo entregando o campeonato mais ganho da história do futebol. Quer dizer, não só da história do futebol, né? Tu pode pegar a história de qualquer esporte, vai ser mal entregada. É beisebol, basquete, rugby. Pô, até no xadrez não teve igual. Os caras chegou a abrir 11 pontos de vantagem do Palmeiras e ainda assim perdeu. Pô, eu não tô nem brincando. Eu acho que se meu time de pelada abrir 11 pontos de vantagem do Palmeiras, nem nós entrega. Mas palmas aí, Botafogo, hein? Grande feito. Mas tirando isso, também teve Fluminense ganhando Libertadores com um gol do John Kennedy. Mas aí depois disso daí foi no Mundial e não ficou muito legal, né? Os caras tomou de 4-0, filho. Mas pelo menos os caras não tomou o gol de Jack Grealish, porque se tomasse era demissão por justa causa também. E também teve o São Paulo ganhando a Copa do Brasil com aquele golaço do Rato na semifinal contra o Corinthians. O Rato pode tentar aquele chute mais 1000 vezes que nunca vai acertar, mas pelo menos aquele jogo ele acertou. Tá bom, agora a gente deu uma passada rapidão no final da temporada passada. E não falar dessa temporada, no começo do ano teve o quê? Estadual. Eu não vou falar muito sobre, porque tem só 26 estaduais diferentes pra falar. E vamos ser sinceros, o bagulho só é legal quando o nosso time ganha, essa é verdade. Se meu time cai nas quartas de final do Paulistão, o próximo jogo que eu vou ver é os últimos 20 minutos do jogo de volta da final no máximo, e torcendo pra dar pênalti, tá? Porque senão nem isso. Cara, ano passado a final do Paulistão foi Palmeiras e Água Santa, não foi? Eu acho que eu prefiro ver o filme internet, o filme em looping, do que esse jogo. E pior, quando acabasse eu ainda tenho que ver o Palmeiras do Abel Ferreira levantando taça. Meu Deus do céu, que pesadelo. Cara, eu não aguento mais Abel Ferreira desse país. Esse cidadão deu 2 Libertadores Palmeiras. Tem noção da gravidade disso? Pra mim já pode prender esse cara. Cara, eu até esqueci que eu tava falando. Tá. Durante o estadual tem o que também? Janela de transferência, né? Quem não gosta dessa época do ano, que tu vai dormir achando que teu time vai contratar o Messi, aí tu acorda, na verdade eles contrataram o Flávio Caça-Rato. Então, pra falar das transferências que teve, eu peguei essa lista aqui que o Jeff fez no começo do ano, falando das melhores contratações pra dar uma olhada. Então, se tu acha a lista ruim e pensa em vir aqui em chique me cobrar, já fica avisado que quem fez foi o Jeff, tá? Pra começar a lista de melhores contratações do ano, temos quem? Dela Cruz. Primeiramente, que bom que tá vivo, né? Porque a última vez que eu escutei esse cara tinha sido em maio. O cara foi pro Flamengo, até achei que jogava uma bola, mas aí virou banco, né? Fazer o quê? Os caras do Flamengo fez eu achar que o cara era o De Bruyne que falava espanhol, mas o cara é tipo Ganso pior. Falando em Ganso, outro mano aí do Fluminense é o Renato Augusto, hein? O cara chegou no Flu todo pá, tem um gol na temporada. Se me bota no lugar dele, eu faço mais gol, isso é verdade. Pô, temporada inteira, treinando, me alimentando bem, pode pôr pelo menos 5 golzinhos na minha conta. Tá, mas agora a gente falar rápido nas outras contratações que teve. Tivemos Borré no Internacional, Garro no Corinthians, Everton Ribeiro que foi pro Bahia e o Scarpa no Galo. Pô, pior que a maioria desses daí que eu falei jogaram uma bola, tá? Tá bom, rapaziada, mas fechou a janela, acabou o estadual e começa o quê? Nosso querido Brasileirão. E vendo aqui a tabela no começo da temporada, eu queria falar que ainda acreditava na 5ª rodada, o Atlético Paranaense ter sido líder. Pô, rapaziada, 5 rodadas é jogo, tá? Tirando esse, a gente tem o Bragantino em 5º também, que os caras ficou até a última pra não cair. Vasco tava no Z4, Corinthians tava ali na beiradinha, o Fluminense também. Mas tirando isso, nada demais também, né? Pô, 5 rodadinhas, rapaziada, o time tá pegando ritmo, tá ligado? Então vamos pra 19ª rodada, que é o meio do Brasileirão. O corpo dela trava, igual PC da China. Finalmente começou o mata-mata da Libertadores. E nas oitavas, o único jogo que teve algum bagulho interessante foi Botafogo e Palmeiras. Também teve Grêmio e Fluminense, né? Mas nesse jogo quem saiu perdendo foi o futebol. Mas, moleque, o jogo Botafogo e Palmeiras, o jogo de volta foi absurdo, sem sacanagem. Botafogo tava ganhando de 4 na agregada até os 85 do segundo tempo. Moleque, Palmeiras foi lá, meteu um gol aos 86. Aí aos 90, Rony Rústico meteu outro. E aos 94 pra empatar, Gustavo Gomes mete um gol, sai comemorando igual maluco e o gol é anulado. Graças ao bom pai, o Palmeiras perdeu. Ainda para as quartas, esse aí foi o chaveamento. E falando de quem passou, o Galo ganhou do Fluminense, que eu também não sei como os caras chegou lá. Fluminense nessa época tava em 18º no Brasileirão, mas os caras estavam nas quartas da Liberta. O River também ganhou do Colo-Colo. E se eu vi meio segundo desse jogo, meu nome é Neymar Júnior. O outro jogo, o Flamengo perdeu pro Peñarol em um dos piores jogos da história do futebol que eu tive o desprazer de assistir. Mas pelo menos o Flamengo perdeu. E o último jogo das quartas foi o Botafogo passando do meu São Paulo. E se eu falar aqui o que eu deixei pro jogador de São Paulo depois desse jogo, meu próximo vídeo vai ser no presídio. Mas agora eu vou deixar pra falar do resto da Libertadores no final do vídeo, pra dar emoção, tá ligado? Indo pro Brasileirão agora, a tabela no meio da temporada tava mais ou menos a mesma. G6 tava igual, tirando o Cruzeiro. O Atlético Paranaense ainda tava bem bizarro. E o Z4 tava uma maravilha. Moleque, se Vitória, Grêmio e Fluminense caíssem, minha vida seria melhor, fato. Quer dizer, o Vitória não me importa de cair. Se troca eles pro Corinthians cair, eu seria o homem mais feliz do próximo ano. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Até porque nesse meio do ano, só faltou o Corinthians contratar o Papa. Os caras contratou o Thales Mágico, que é bom jogador.
jogador. O Neneca pro gol, que eu achava que era bagre, mas na verdade o cara é um Neuer brasileiro. E mais uns mano aí que eu nunca ouvi falar na vida. Cara, parando pra pensar, nesse meio de ano, o que o time contratou de craque é sacanagem. Palmeiras contratou o Felipe Anderson, que é forte candidato pra bagre da temporada, mas o cara joga bola. O Grêmio contratou o Bright White, que é tipo o Daverson que fala espanhol. O Flu contratou o Thiago Silva, que hoje é melhor que 80% dos zagueiros da Premier League. Flamengo contratou o Alexandro, que era bom em 2021, né? Última vez que eu vi ele jogar. Porque depois sair 7 desse time, eu que não vou assistir, né? E eu também não posso esquecer do grande Felipe Coutinho, que é muito bom jogador e tá no Vascão. Mas tem um jogador em si que é melhor que todos esses daí que eu falei. Bernard Alegria nas pernas. Cara, vocês parar pra pensar, o Bernard quase virou mais ídolo que o Ronaldinho no Galo. Só faltou fazer um hat-trick na final da Libertadores. Cara, essa Libertadores conseguiu ter a semifinal menos emocionante da história. No jogo entre Galo e River, todo mundo achou que ia ser pegado, né? O Galo foi lá e mete 3-0 só no jogo de ida e matou o jogo. Tipo assim, beleza que tava pro River virar lá no Monumental. Mas o 9 dos caras é o Borja. Você acha que um time com atacante desse consegue fazer mais de 3 gols no jogo? Não consegue. Agora indo pro outro lado da chave, vocês acharam 3-0 sem graça? É porque vocês não viram o Botafogo metendo 5-0 no Penharol. Pô, quando é assim no jogo de volta, coloca um sub-9 pra jogar que ainda ganha. Mas até que o Penharol tentou alguma coisa nesse jogo de volta, né? Meteu 3-1, mas não mudou muita coisa, né? Então passou Botafogo e Galo, final ia ser dia 30 de novembro, dia que foi declarada a independência do país Gâmbia. Não tem nada demais sobre essa informação, só quero mandar um salve pra geral da Gâmbia. Mas aí o Botafogo e o Galo, os caras treinou e pá, pra chegar no dia do jogo, e no primeiro minuto, o Gregory me dá uma pisada colossal na cabeça do Falso Vera. Pô, esse cara nasceu no país errado. Se joga ele na Irlanda, onde os caras gostam de sapatear, esquece, o cara é rei lá. Se o Gregory fosse nascido em Dublin e mudasse de esporte, ele era herói nacional. Mas falando do jogo, o Botafogo teve que jogar uns 90 minutos com a menos, e o Galo ainda assim foi incapaz de ganhar. No primeiro tempo, o Luiz Henrique foi lá meter um gol. Aí bem no finalzinho do primeiro tempo, o Alex Telles meteu um de pênalti só a boa, né? Aí voltou o segundo tempo, já tava 2-0 Botafogo. O Galo até tentou meter um golzinho ali pra dar uma acordada, mas não deu. Parabéns, Bahia Futebol Clube, pelo título. Pô, e falando em título, os caras ainda ganhou o Brasileirão, né? Olha, foi só o Zagallo morrer que os caras meteu um doblete, mané. Quando foi o Pelé, eu não vou nem falar o que aconteceu com o Santos, né? Mas beleza. Mas sem sacanagem, mesmo o Botafogo ganhando, eu gostei desse Brasileirão. Dá uma olhada aí na tabela, não dá nem pra falar que foi ruim, pô. Em primeiro, ficou o Botafogo, que tipo assim, não tem muito o que falar, né? Os caras só eram melhor que todo mundo mesmo. Segundo, ficou o Palmeiras, que o time dos caras já era bom. E ainda surgiu esse Estevão aí, que não tem nem idade pra dirigir, mas o cara é gênio da bola. Aí em terceiro tem o Flamengo, que tava meio mal com o Tite, mas foi só o Felipe Luiz entrar que os caras voltou a jogar bola, né? Impressionante. E agora em quarto lugar, o subestimado Fortaleza. Os caras não davam nada pra eles no começo do campeonato, toma eles em quarto, fi. E os caras ainda tem um bom elenco, tá? Marinho voltando a jogar bem, Moisés no meio campo. Esse daí eu sou fã desde que abriu o Mar Vermelho. E ainda tem o Hércules na volância, jogando muita bola. O filme dele então esquece, nem se fala. Indo pro quinto lugar, temos Internacional, que sem escanagem, se coloca o Real Madrid pra jogar contra os caras nesse final de campeonato, era 7-0 o Inter fora o baile, tá? Os caras puxou uma sequência de 14 jogos invicto, pô. Quero ver o Real Madrid ganhar. Agora pra fechar o G6, o time que pratica o pior futebol do Brasil, mas ainda tá em sexto, não sei como, São Paulo Futebol Clube. Cara, sei lá, se o Zubeldia é técnico, eu sou um cone de trânsito, pô. E se o Luiz Gustavo é jogador, eu sou pô uma múmia. Não tem como, pô, 2 bagre. Agora fechando o G8, Corinthians em sétimo, que tava todo mundo me cobrando pra falar alguma coisa, que não sei o que, e eu não vou falar é nada. Oitavo lugar, Bahia, e a única coisa que eu quero dizer é que o Rogério Ceni é vítima do sistema, tá? Os caras me jogam um time mais ou menos na mão do homem e quer que o cara trabalha, pô, calma aí, deixa o professor trabalhar, tá? Só isso que eu falo. Mas agora eu falei de geral que foi pra Liberta, e não falar de quem caiu? O Cuiabá, Criciúma, Atlético Goianiense, geral sabia que ia cair. Mas e esse Atlético Paranaense, hein? Moleque, na última rodada, era só eles ganhar do Galo pra não cair. E os caras foram lá e perdeu. E pra terminar, ainda teve Botafogo no Mundial, que aparentemente aconteceu alguma coisa chata por lá.